Sábado, 19 de fevereiro de 2022, debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo. Bom dia para todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Vejamos o que nos diz a palavra do Santo Evangelho de hoje, para este sábado, narrado pelo evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio. Fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos aqui o relato da palavra nos dizendo que Jesus subiu a montanha e que lá ele transfigurou. Suas vestes ficaram tão brilhantes, tão brancas, como que nenhuma lavadeira sobre a face da terra poderia fazer algo semelhante. E aí apareceu Moisés e Elias. E aí foi aonde Pedro tomou a palavra e disse em fazer 3 cabanas, uma para cada um. Tenda, né? E, após isso, quando eles olharam, não tinha mais ninguém. Uma nuvem veio e os cobriu com sua sombra. E daquela sombra saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, escutai o que ele vos dizer. Bem, nós precisamos escutar o que Jesus nos diz. Nós temos aí a palavra de Deus narrada na Escritura. É um conteúdo imenso. Tudo o que nós quiser em nossa vida, tudo o que nós precisarmos em todos os sentidos, do menor ao maior, tudo está na Escritura. Tudo Jesus Cristo deixou, Deus deixou essas palavras para homens sábios escreverem seus livros, narrando o que Deus quer que nós façamos. Ele enviou também seu Filho Jesus a este mundo, e como nós já vimos em evangelhos anteriores, que havia grandes multidões que o seguiam,
porque ele fazia curas e milagres. No meio daquela multidão, tinha muita gente ali que o seguia. Aquela passagem mesmo que diz da multiplicação dos pães e dos peixes, que havia mais de 5.000 homens. Gente, aí, será que todos que estavam ali tinham aquela fé verdadeira em Jesus Cristo? Provavelmente não. Muitos estavam ali por curiosidade, porque queria ver. E muitos, como diz a palavra, tinham fé. E nós, ouvindo essa palavra, e tantas palavras de Jesus Cristo, será que nós acreditamos que Jesus é o Senhor? Será que nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador? Será que nós acreditamos que realmente Jesus morreu naquela cruz e que no terceiro dia ele ressuscitou? E acreditamos que um dia ele virá para julgar os vivos e os mortos, cada um segundo as suas obras? Será que nós acreditamos que um dia Jesus virá e chamará todos pelo nome, até aqueles que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e de lá sairão para ser julgado por Jesus? Será que nós acreditamos nessas coisas? Gente, é preciso que nós leiamos a palavra de Deus, é preciso que nós procuramos viver a palavra de Deus e acreditar que Jesus é o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fonte de vida. E não existe outro caminho se não for a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus que está nos falando, que está nos ensinando, nos aconselhando, nos orientando. Está sempre nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Por isso é que todo aquele que segue a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus e que procura viver a palavra de Deus, ele vai ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, porque ele está sempre lendo a palavra de Deus, ou seja, ele está sempre em contato, em comunhão com a palavra de Deus, que é o próprio Deus. E aí, a nossa vida, de alguma forma, nós teremos mais sabedoria para lidar com as diversidades contrárias que surgem em nossas vidas. Então é preciso que nós acreditamos firmemente que Jesus é o Senhor. Amados irmãos, tenham todos vocês um excelente e maravilhoso sábado, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos. Um bom final de semana para todos, fiquem todos na paz.